Este episódio é um oferecimento de SA365, mais que uma agência, sua melhor parceira criativa de negócios. Reconhecido como um dos maiores pintores do Renascimento, Leonardo da Vinci deixou um legado de inovação muito maior que suas famosas telas. A genialidade de Da Vinci repercutiu em diferentes áreas do conhecimento humano, como na matemática, na ótica, engenharia civil, hidrodinâmica, anatomia e botânica. É considerado um precursor da balística e da aviação. Suas ideias para hélices de helicóptero, por exemplo, ainda inspiram um desenho de drones modernos. Também fez protótipo de tanque de guerra e foi o primeiro a sugerir o casco duplo para embarcações. Você está ouvindo Stranger Topics, entrevistas curtas dentro do universo das startups e da tecnologia, com pessoas que usam a criatividade para inovar. Nosso convidado hoje é Geraldo Ramos. A história de empreendedor digital de Geraldo começa na adolescência, quando criou uma empresa de hospedagem de sites em 2002, no rastro da chegada da internet comercial. 10 anos depois, vendeu o Rust e se mudou para os Estados Unidos, onde criou uma série de startups em diferentes áreas. Em 2020, ao se propor um desafio, começou a desenvolver o que viria a ser o Moises AI, uma plataforma que atraiu o engajamento do público de forma muito rápida. O Moises usa a inteligência artificial para isolar diferentes faixas de uma música. O usuário escolhe o que ele quer retirar do áudio, por exemplo, todos os instrumentos e ouvir a canção a capela, ou tirar apenas a bateria para treinar em casa com sua banda preferida. Vale também isolar o piano e o vocal só para ouvir como é que fica. O Moises se tornou um sucesso e atraiu os investidores mesmo andando com suas próprias pernas. Em 2021, foi eleito pelo Google Play o melhor aplicativo para crescimento pessoal do ano, em países como Brasil, Alemanha, França, Tailândia e Israel. Geraldo Ramos, como você se apresenta? Eu me apresento como empresário na área de tecnologia, que empreende desde a época da adolescência, né? Eu nasci em Recife e me mudei para João Pessoa quando eu tinha por volta de 10 anos de idade. Em João Pessoa sempre fui muito interessado na área de computação. Minha mãe era engenheira, mas migrou para a área de processamento de dados, né? Foi para a faculdade de processamento de dados depois de se tornar engenheira, e foi quem me influenciou a gostar de computador desde pequeno. E então eu sempre tive essa paixão e essa, digamos assim, essa ligação com computação desde muito novo. E quando eu tinha mais ou menos 15 anos foi quando eu comecei a empreender, ainda em estágios iniciais nessa área, né? Era aquela época do Mirk, né? Na época onde a hospedagem de sites, desenvolvimento de sites ainda estava bem no comecinho. Então eu sempre fui muito interessado pelaquela indústria, né? De criação de sites e tudo mais. Então minha carreira em tecnologia começou nessa área, né? Eu era aquele sobrinho que desenvolvia os sites para os adultos da época, né? Meu sobrinho desenvolve site. Pronto, eu era tipo esse sobrinho. Então sempre gostei muito dessa área e terminei na época de colégio, né? Do primeiro, segundo, terceiro ano foi quando eu fundei minha primeira empresa, né? Ela chamava GigaHost. Era uma empresa de hospedagem de sites. A gente registrava domínio, fazia vários serviços na área de criação e hospedagem de sites. E foi como eu comecei minha carreira, né? Eu tinha mais ou menos 17 anos quando a gente realmente fundou a empresa, e essa empresa durou, sei lá, quase 10 anos de empresa. Então foi a minha primeira experiência como empreendedor. E ao mesmo tempo eu também era interessado na área de desenvolvimento, né? Então foi quando, em paralelo, eu comecei outra empresa na área de desenvolvimento de sites e desenvolvimento de produtos digitais para terceiros, né? E foi quando começou essa jornada de criação de ideias e produtos. E em 2012, mais ou menos, a empresa começou a ter alguns clientes nos Estados Unidos, e foi quando surgiu a oportunidade de migrar para fora do país, né? A gente percebeu que os Estados Unidos têm muito mais oportunidades nessa área de desenvolvimento, o preço, né? A precificação em dólar tem uma vantagem incrível, né? Para quem estava no Brasil. Então foi natural a gente começar a ter clientes fora do país e como eu falei, em 2012 foi quando realmente decidi mudar permanentemente para os Estados Unidos, né? E estou aqui desde então. Fale um pouco sobre essa sua jornada de criação de ideias de produtos e também de empresas. Este foi o seu caminho de empreendedor digital?
Desde criança, né, eu sempre fui muito interessado na parte de criação, principalmente na área de computação, mas esse interesse também se expandia para as outras áreas, né, como por exemplo música, gravação de vídeo, enfim. Quando criança eu sempre estava metido em tudo quando é iniciativa nessas áreas, né. E terminou que eu fiz faculdade para publicidade e propaganda, e a parte de computação e engenharia terminou sendo algo que eu me considero autodidata, né. Então, minha carreira sempre foi em cima de tentar unir esses dois mundos, né, criatividade e inovação com engenharia de software. O Moises é um caso incomum no qual o sucesso junto aos consumidores adiou a necessidade de investidores. Ainda assim, vocês aceitaram a rodada inicial do Quick Starter. Essa decisão foi tomada pela liberdade que o parceiro oferece ou para acelerar a escalabilidade? Sem sombra de dúvidas, né, no quesito financeiro a gente foi um ponto fora da curva, né? Geralmente as startups precisam de um aporte para poder se manter e a gente foi capaz de se tornar sustentável mais rápido do que o convencional, né? Isso permitiu a gente escolher bem os investidores. Por exemplo, o Kickstart é um fundo daqui, local onde eu moro em Utah, e é um fundo daqui do qual eu conheço as pessoas e tenho uma relação interessante com eles. E o fato da gente não precisar, digamos assim, entre aspas, do investimento, nos permitiu ter essa maior leverage, né, nessa jornada da primeira rodada. E a razão do aporte, né, foi justamente para acelerar o crescimento da empresa e também dar uma margem de erro maior para a gente, né? Ou seja, a gente já era uma empresa sustentável que conseguia pagar as contas, digamos assim, e ter lucro, uma fase bem inicial, mas o investimento permite a gente ter uma margem de erro maior, poder testar novos produtos, ter uma tranquilidade melhor. E, além disso, permite também a gente acelerar o crescimento da empresa, através de investir em canais de aquisição e outras áreas que permitam que a empresa possa escalar de forma mais rápida. O Moises permite a músicos, cantores e engenheiros de som um número sem fim de possibilidades. Nos fale como é desenvolver soluções para que os usuários explorem sua própria criatividade. Essa realmente é a missão da empresa, né? A gente se coloca com a missão de desenvolver soluções que permitam que os usuários possam atingir seu pleno potencial criativo, né? Isso é algo que a gente usa em nossos materiais, na missão da empresa. Então, eu como músico amador que sou, né, toco bateria desde da infância, sem dúvidas é muito gratificante, né, desenvolver um produto que eu particularmente uso todo dia, né? Então, eu diria que é muito gratificante poder trabalhar com um produto que permita esse efeito nas pessoas. Há muito a desenvolver com a inteligência artificial. Você imagina que estamos no início ou essa pesquisa já está madura? Acho que no geral, né, as tecnologias ao redor, né, do que se chama inteligência artificial ainda está bem na fase inicial, né? Obviamente que a gente viu um desenvolvimento incrível nos últimos 5, 10 anos, mas eu acredito que no geral ainda estamos numa fase de pleno desenvolvimento, né? Cada vez mais a gente tem empresas focando nessa indústria, novas soluções sendo criadas. Então eu acho que é uma indústria que ainda está bem no começo. E quando se trata da interseção dessa indústria com a música, aí sim eu poderia dizer que a gente está na fase embrionária ainda, né? Quando se trata de AI com música, as soluções, os problemas que ainda existem são muito iniciais e a gente ainda está numa fase muito embrionária. Então, eu acho que a oportunidade do Moises é justamente essa, né? A gente está nessa interseção aí entre música e tecnologia, principalmente as tecnologias ao redor de AI, Deep Learning, Machine Learning, que são tecnologias que nesse âmbito musical ainda estão bem no começo e a gente está tentando se posicionar como um líder nessa área. A inteligência artificial pode ser usada para apoiar a produção musical e outras manifestações criativas? Eu acredito que o papel da inteligência artificial na expressão criativa, ela está só no começo, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ver obras artísticas com participação e influência de ferramentas que usam esse tipo de tecnologia. E não apenas na área musical, né? Que é a área que eu estou bastante focado hoje em dia. Eu acho que existe possibilidades em todo tipo de arte, né? Seja na literatura, artes cênicas, pinturas. Eu acho que todos esses campos podem ter uma forte influência, né, desse tipo de tecnologia. Então, eu acho que AI, né, vem abrindo uma série de portas nessa colaboração entre homem e máquina, e acho que no futuro as pessoas poderão ser mais criativas por causa disso. A inteligência artificial também pode apoiar a criatividade de desenvolvedores de novos sistemas? Com certeza, e já existem projetos bem avançados nessa linha, né? Por exemplo, o GitHub, que é a principal ferramenta de hospedagem de código e versionamento, lançou recentemente um projeto chamado Copilot. Funciona como o nome mesmo já diz, né? Uma espécie de assistente
para o desenvolvedor, que mostra sugestões e ideias enquanto o desenvolvedor escreve o código, né? Eu particularmente venho usando essa ferramenta já há bastante tempo e posso dizer que teve um impacto incrível na minha produtividade. Então, esse é um grande exemplo, né, do impacto de inteligência artificial em cima dos desenvolvedores de inteligência artificial, né, como se fosse um full circle. Qual a dica que você oferece para quem tem uma startup na cabeça e nenhum capital à mão? A principal dica que eu poderia dar, né, é tentar focar em ter um produto funcional o mais rápido possível. E a partir daí, entrar em um processo de iteração contínuo. Né? Às vezes as pessoas têm muito preciosismo na hora de lançar um produto, quer tentar lançar da forma perfeita, mas eu acho que a chave de um produto dinâmico que possa evoluir com o tempo é fazer o mínimo possível, né? O conceito de MVP, eu acho que isso deve ser levado muito a sério para quem quer entrar nesse mercado. Tentar criar algo rápido, que entregue valor e criar esse processo de iteração contínua para que ele vá se adaptando às necessidades dos usuários e validando as hipóteses que foram originalmente pensadas. No próximo Stranger Topics, a entrevista com Josemando Cavalcante, da Unexpos. Ele conversa sobre a missão de sua startup em democratizar a cibersegurança e de como a proteção cibernética tem sido pouco debatida, mesmo considerando tantas notícias de ataques de sites e sequestros de dados. Josemando também oferece dicas úteis para startups em desenvolvimento. Se você seguir Stranger Topics, será avisado quando o próximo episódio estiver no ar. Stranger Topics tem o patrocínio da eLife e da BuzzMonitor. A nossa pauta trata de inovação e do universo das startups. Entrevistas com profissionais com conteúdo para falar sobre tecnologia, negócios ou filosofia. O contato é strangertopics@elife.com.br. A produção de som é da Sobrado Produtora. Eu sou o Celso Calheiros e este foi o Stranger Topics. Stranger Topics.